Tudo o que somos é resultado do que pensamos. A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Buda. Você já sentiu que está vivendo apenas uma fração do que realmente é? Que algo dentro de você clama por um despertar, como se tivesse esquecido quem é e por que está aqui? E se eu te dissesse que há um ensinamento oculto, perdido por séculos, que pode mudar completamente a forma como você se conecta com a realidade? Um ensinamento revelado por Jesus e confirmado hoje pela ciência moderna, que mostra que você não precisa pedir, mas sim sentir para manifestar. Este vídeo não é apenas mais uma explicação espiritual. É um chamado à lembrança do seu verdadeiro poder. E no final, você não será mais a mesma pessoa. Você entenderá por que suas orações não foram atendidas até hoje e o que Jesus realmente quis dizer quando falou: tudo o que pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Fique comigo até o fim, porque o que está prestes a ouvir não é religião, é ciência aplicada à alma. Há mensagens que atravessam milênios. Algumas sobrevivem intactas, outras são diluídas ou distorcidas ao longo do tempo. Mas entre todas, há uma que pulsa como um código oculto esperando ser redescoberto. Os verdadeiros ensinamentos de Jesus sobre manifestação. Não aqueles ensinados em dogmas ou sistemas rígidos, mas os que foram deixados nos escritos que só agora, no silêncio dos desertos e nos cofres de mosteiros antigos, começam a vir à tona. O Evangelho perdido de Tomé é uma dessas relíquias que escaparam às convenções religiosas. Não foi escrito para ser interpretado com os olhos da religiosidade institucional, mas com o coração aberto da consciência desperta. Encontrado em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, esse texto, que alguns especialistas acreditam ter origem anterior aos evangelhos canônicos, revela uma faceta totalmente nova de Jesus. Nele, o Cristo não aparece como um intermediário entre o humano e o divino, mas como um guia que aponta para o divino dentro de cada ser humano. Gregg Braden, um dos grandes nomes na ponte entre ciência, espiritualidade e arqueologia moderna, mergulhou profundamente nesses manuscritos, oferecendo uma leitura que vai além da literalidade e nos leva ao núcleo oculto das palavras de Jesus. Para Braden, a manifestação não é apenas uma técnica de visualização positiva ou uma ferramenta mental. É uma ciência espiritual fundamentada na harmonia entre pensamento, emoção e crença. Segundo ele, o que Jesus ensinava era algo extraordinariamente direto. O poder de cocriar a realidade já está dentro de nós, esperando apenas ser ativado com consciência e sentimento coerente. Mas como isso funciona? A chave está em algo que a ciência moderna começou a compreender apenas nas últimas décadas. O campo unificado de consciência, um oceano invisível de energia que conecta tudo a tudo. O físico David Bohm chamava isso de ordem implicada, onde o universo inteiro é uma espécie de holograma vivo e cada parte contém o todo. Jesus já falava disso em sua linguagem ao dizer que o reino dos céus está dentro de vós. Não era metáfora, era ciência espiritual em forma pura. Ao analisar as traduções originais do Evangelho de Tomé, especialmente o Logion 106, encontramos uma chave. Quando fizerdes o 2:1, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes, montanha move-te, ela se moverá. Essa frase, muitas vezes ignorada ou interpretada simbolicamente, é uma instrução prática. O fazer o 2:1 é unir mente e coração, pensar e sentir em sintonia, desejar algo com a razão, mas também sentir a sua realização com o corpo emocional, como se já fosse realidade. Aqui está a base do que hoje chamamos de manifestação quântica, mas que os antigos já compreendiam em sua essência. Jesus, neste Evangelho, não nos convida a pedir a Deus como quem implora por um milagre. Ele nos ensina a sentir como se aquilo que desejamos já tivesse sido realizado. Porque ao sentir, damos forma. E ao dar forma no campo invisível da consciência, isso se manifesta na realidade física. Não é mágica, é coerência vibracional. Gregg Braden reforça esse ponto
ao dizer que o universo não responde apenas ao pensamento, mas à combinação entre pensamento e emoção, que cria um campo eletromagnético poderoso, capaz de reorganizar a matéria. Essa compreensão transforma profundamente a maneira como nos relacionamos com a oração. A antiga prática de oração contemplativa, ensinada pelos essênios, grupo místico judaico do qual Jesus pode ter feito parte, era baseada justamente nisso. Em vez de pedir, agradecia-se antecipadamente, com sentimento real. Ao sentir gratidão por algo que ainda não aconteceu no plano físico, ativamos o campo da manifestação. A oração, então, não é um ato de súplica, mas de criação. E é justamente isso que diferencia os grandes mestres espirituais daqueles que apenas repetem fórmulas, o saber sentir com fé inabalável, como quem já vive aquilo que deseja. Isso exige disciplina interior, consciência plena e, principalmente, a coragem de abandonar a dúvida. Gregg Braden chama isso de linguagem do coração, pois é no coração que nasce a vibração que toca o universo. Interessante notar como a ciência começa a comprovar o que os mestres antigos já sabiam intuitivamente. Experimentos realizados no Instituto HeartMath demonstraram que o coração possui um campo eletromagnético 60 vezes mais potente que o do cérebro. Quando esse campo está em coerência, ou seja, quando pensamos e sentimos na mesma direção, e criamos uma espécie de ressonância que altera nosso entorno. Isso é mais do que teoria. É prática espiritual com base científica. Por isso, o ensinamento perdido de Jesus não era sobre adoração externa, mas sobre empoderamento interno. Ele dizia: "Vós sois a luz do mundo." E isso, longe de ser um discurso bonito, é uma lembrança de nossa verdadeira natureza co-criadora. Toda manifestação começa na lembrança de quem somos. E toda lembrança começa no silêncio interior. Foi por isso que os essênios ensinavam seus discípulos a cultivar a quietude, a meditação e o jejum não apenas como práticas ascéticas, mas como ferramentas para ouvir o campo, esse reino dos céus que pulsa dentro de cada célula. Esse evangelho oculto revela que Jesus não veio fundar uma religião, mas despertar uma tecnologia espiritual que há milênios está adormecida em nossos corações. Ele não era apenas um curador, mas um instrutor quântico antes mesmo da ciência saber o que isso significava. E agora, mais do que nunca, estamos prontos para compreender o que ele realmente quis nos ensinar. A manifestação, segundo essa visão, não é sobre fazer acontecer, mas sobre alinhar-se com o que já está feito no campo das infinitas possibilidades. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Jesus chamava de fé. A emoção é o gatilho que escolhe qual possibilidade se tornará realidade. E isso muda tudo. A oração se torna criação. O desejo se torna ação interior. E o universo, antes visto como algo distante, passa a ser um espelho do que vibramos. Esse é o primeiro passo para compreender o legado esquecido de Jesus e o caminho da verdadeira manifestação. A seguir, vamos aprofundar como aplicar esse ensinamento no dia a dia, explorar práticas concretas e resgatar a sabedoria dos antigos com olhos do presente. Para compreender o segundo pilar do ensinamento de Jesus sobre manifestação, é necessário mergulhar além das palavras e entender a estrutura vibracional da realidade. O universo, como já demonstraram nomes como Max Planck, Einstein e atualmente Nassim Haramein, é composto de campos sutis de informação. Tudo vibra, tudo comunica. Mas essa comunicação não é feita com palavras comuns, é feita com sentimento. Gregg Braden descreve isso como a linguagem do sentimento, uma linguagem esquecida pelo mundo moderno, mas profundamente presente na tradição dos essênios, nos ensinamentos de Jesus e até nas práticas tibetanas e indígenas ancestrais. Trata-se de falar com o universo por meio de imagens internas e emoções coerentes. A fórmula é simples, mas profundamente poderosa. Aquilo que você vê dentro, com convicção emocional, torna-se o molde daquilo que você experimenta fora. Mas aqui há um ponto-chave
que diferencia uma simples vontade de um verdadeiro ato de manifestação: a coerência entre coração e mente. Não basta pensar positivamente se o coração duvida. Não basta desejar se a emoção vibra medo. Para manifestar com poder, é preciso unificar os dois centros, o mental e o emocional. A mente dá a direção, o coração dá a energia. Quando ambos apontam para o mesmo propósito, o universo escuta. Esse princípio foi confirmado por experimentos modernos de biofísica e neurociência. Em 1991, o Dr. J. Andrew Armour descobriu que o coração possui um cérebro próprio, com cerca de 40 mil neurônios sensoriais. Ou seja, ele pensa, sente, lembra. Não é apenas uma bomba muscular, é um centro de inteligência emocional capaz de gerar sinais mais potentes que os do cérebro. E é justamente esse campo cardíaco que comunica com o campo quântico, ou como Jesus dizia, com o reino dos céus. No Evangelho de Tomé, Jesus enfatiza repetidamente que a manifestação não vem de fora, mas de dentro. Ele afirma: se fizerdes com que o que está dentro de vós saia, o que tendes vos salvará. A salvação aqui não é um destino pós-morte, mas uma transformação interior agora. Quando o interior é limpo, alinhado, poderoso, ele molda o exterior como um reflexo. Isso muda completamente a ideia tradicional de oração. Deixa de ser súplica e torna-se sintonia. Não se pede, se sente, não se espera, se encarna. E aqui entramos em um detalhe fascinante do estudo de Gregg Braden: a estrutura da oração usada por antigos mestres. Ele relata em sua visita ao monge David, do monastério tibetano, que o processo de orar não envolvia palavras pedindo chuva, por exemplo. O monge descrevia: eu vi a chuva caindo, senti o cheiro do solo molhado, senti a água escorrendo nos meus pés e agradeci. Essa descrição não é apenas poética, ela é uma fórmula científica de manifestação. O cérebro não distingue entre o que você sente intensamente e o que está realmente acontecendo. Se você sente profundamente algo como real, você o imprime no campo quântico. Por isso, Jesus ensinava através de parábolas e imagens vívidas, porque as imagens ativam o inconsciente, e o inconsciente é o canal direto com o campo. Ele não responde à lógica ou pedidos racionais. Ele responde à emoção pura, vívida, carregada de fé. Quando Jesus diz: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis, o Marcos 11, 24. Ele está ensinando física espiritual aplicada. A chave é crer como se já fosse, não crer que virá, mas crer que já é. O tempo da manifestação não é linear, é vibracional. A física moderna já nos ajuda a compreender isso. O conceito de colapso da função de onda, descrito por Niels Bohr e Werner Heisenberg, mostra que a realidade só se torna concreta quando é observada. Mas o tipo de observação que gera colapso, ou seja, manifestação, é aquela carregada de intenção e emoção. O observador neutro não cria, mas o observador consciente e sentindo plenamente cria. Isso explica por que muitas pessoas tentam manifestar e falham. Elas pensam, visualizam, afirmam, mas no fundo sentem medo, dúvida, ansiedade. Essas emoções são frequências incoerentes que anulam a intenção. Manifestar exige um tipo de presença emocional raramente treinada no mundo moderno. Por isso, as práticas antigas de respiração, jejum, contemplação eram mais do que espiritualidade. Eram formas de purificar o canal de manifestação. Jesus sabia disso. Por isso se retirava frequentemente para lugares silenciosos. Ele ensinava com a voz, mas co-criava no silêncio. Seu poder não vinha de palavras mágicas, mas de uma presença alinhada. Ele sabia que o verdadeiro templo era o campo interno, e que ali tudo era possível. Agora pense em como isso muda sua forma de viver. Cada pensamento que você alimenta com emoção se torna uma semente vibracional. Cada medo sentido repetidamente se torna uma construção energética. Cada gratidão, sentida verdadeiramente, se transforma em expansão. Não é exagero dizer que você está a cada instante co-criando uma realidade, consciente ou inconscientemente. Por isso,
Os antigos insistiam: conhece-te a ti mesmo. Porque quem não conhece o próprio mundo interno se torna refém de emoções descontroladas e crenças herdadas. Mas quem se conhece, quem se alinha, quem sente com clareza, transforma a própria vida em um instrumento sagrado de criação. E isso, mais do que qualquer doutrina, é o coração dos ensinamentos de Jesus. Se você chegou até aqui, agora começa a despertar um novo olhar sobre o que significa orar, desejar e manifestar. No próximo bloco, vamos explorar como aplicar essa sabedoria no dia a dia, com exemplos reais e práticas simples que alinham seu campo com a fonte. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar não só a sua perspectiva, mas também os resultados concretos da sua vida. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se essa visão expandiu o seu entendimento, inscreva-se no canal. Aqui nossa missão é iluminar com sabedoria esquecida e ciência reveladora. E se você sente que está lembrando de algo que sempre esteve aí, escondido atrás do véu do mundo, deixe nos comentários uma frase que represente o que você quer manifestar daqui para frente. Mas escreva com sentimento, como se já fosse verdade. Vamos vibrar juntos e criar um campo coletivo de manifestação consciente. Agora que compreendemos que manifestar não é pedir, mas sentir, não é esperar, mas sintonizar, precisamos falar sobre o passo mais negligenciado por quem tenta aplicar essa sabedoria no cotidiano: a repetição emocional e energética alinhada com intenção clara. É aqui que a teoria se transforma em prática. E é também aqui que muitas pessoas desistem por não compreenderem a profundidade da disciplina espiritual. A grande verdade é que manifestação não é um evento, é um processo. Um processo de afinação diária entre o que você pensa, o que você sente e o que você acredita. E para que esse alinhamento se mantenha forte o suficiente para moldar o campo quântico da realidade, é preciso persistência vibracional. Gregg Braden descreve isso como o estado de coerência sustentada. Em suas palestras e escritos, ele aponta estudos realizados pelo HeartMath Institute, nos Estados Unidos, que demonstram como o campo cardíaco, quando em coerência, influencia a estrutura do DNA e até mesmo o campo eletromagnético ao redor do corpo. Em outras palavras, sua vibração interna, quando estável, literalmente altera o ambiente ao redor. Agora, imagine que cada pensamento de escassez, medo ou dúvida seja como uma onda que colide com o campo vibracional daquilo que você está tentando manifestar. O resultado? Ruído, interferência, bloqueio. E o oposto também é verdadeiro. Quando você entra em estado de confiança profunda, de gratidão sentida, de visualização carregada de fé, sua frequência se torna pura. E essa pureza é o que permite o colapso da realidade em forma de manifestação. A mente racional pode até resistir a essa ideia, mas a ciência está caminhando a passos largos nessa direção. Estudos de epigenética, como os do Dr. Bruce Lipton, mostram que o ambiente, inclusive o ambiente emocional, é capaz de ativar ou desativar genes. Isso significa que o seu estado interno não influencia apenas o mundo à sua volta, mas também o funcionamento do seu próprio corpo. Ou seja, manifestar não é só criar uma realidade externa, é também reconfigurar sua biologia. Então, como aplicar isso na prática? Aqui entram os ensinamentos milenares, revalorizados à luz da ciência contemporânea. A repetição de estados emocionais elevados por meio de práticas simples como a respiração consciente, a visualização com gratidão e o uso do verbo Criador no presente, eu sou o que eu tenho, eu vivo, são ferramentas poderosas. Mas atenção, o mais importante não é o que se diz, é o que se sente enquanto se diz. Jesus já sabia disso. Quando afirmava o reino está dentro de vós, ele não se referia a um local geográfico, mas a um estado de consciência, a uma frequência de acesso. E para entrar nesse reino, não se usa chaves de ferro, mas chaves de percepção. Ele ensinava através do exemplo e da presença. E por isso as pessoas se transformavam ao seu redor, porque ele vibrava no campo do que já era. Não falava de milagres futuros, mas da certeza do agora. E essa presença
ativava o mesmo poder em quem o ouvia. É isso que muitos chamam hoje de campo mórfico, um campo de informação que é acessado pela mente e amplificado pela emoção. Rupert Sheldrake, biólogo britânico, teorizou esse conceito nos anos 80, propondo que memórias, padrões e ideias não estão armazenados apenas no cérebro, mas em campos energéticos que podem ser acessados. O que significa, em essência, que você pode se conectar a padrões elevados de manifestação que já existem, desde que sua frequência esteja compatível. Então, não se trata apenas de criar do zero, mas de entrar em ressonância com realidades já possíveis. É por isso que se diz que o milagre acontece quando você acredita, mas não no sentido intelectual da palavra. Acreditar aqui é viver como se fosse real, é habitar aquele estado interno todos os dias, mesmo antes que a evidência física apareça. E isso exige prática. Uma das técnicas mais antigas e eficazes para isso é a meditação ativa, aquela em que você não apenas silencia, mas intenciona. Você senta em estado de presença, respira profundamente e imagina com detalhes vívidos a realidade que deseja, sentindo a alegria, a gratidão, a completude, como se já estivesse vivendo aquilo. É nesse momento que sua vibração muda e o campo ao seu redor começa a responder. Isso pode parecer simples demais para ser verdade, mas a simplicidade é uma marca da sabedoria espiritual autêntica. Jesus não ensinava fórmulas complicadas, ele dizia: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. A fé mencionada aqui não é crença cega, é convicção vibracional, é confiança plena no invisível. E essa fé move montanhas internas que depois se refletem em resultados externos. Mas, para manter essa fé viva, você precisa alimentar seu campo todos os dias. Isso é feito com pensamentos conscientes, com palavras que elevam, com emoções que curam, com ações que confirmam sua intenção. É preciso transformar a sua vida em um altar. Não um altar religioso, mas um altar energético, onde tudo que você faz, pensa e sente vibra em direção ao que você está criando. E aqui entra uma chave esquecida: o propósito maior. Não basta manifestar algo só para si. Quando seu desejo se alinha ao bem coletivo, ao amor, à expansão da vida, ele é impulsionado por uma força maior. O universo, ou o campo quântico, responde mais rápido e com mais poder quando sua criação beneficia o todo. Isso era o cerne dos ensinamentos de Jesus. Ele nunca curava por vaidade, sempre curava por compaixão, porque sabia que a compaixão é a ponte entre o divino e o humano, e é isso que potencializa qualquer manifestação. Chegamos agora a uma etapa fundamental do processo de manifestação: a limpeza dos bloqueios internos. Você pode ter a intenção mais clara, pode visualizar com emoção, pode repetir afirmações com convicção, mas se existirem frequências não resolvidas dentro de você, seu campo vibracional continuará contaminado, sabotando a manifestação desejada. Essa é a parte que quase ninguém quer encarar, mas é justamente onde reside o verdadeiro poder transformador. Jesus sabia disso. E é por isso que antes de curar ele quase sempre dizia: teus pecados estão perdoados, ou a tua fé te salvou. Essas palavras não eram simbólicas, eram chaves vibracionais. Ele estava realinhando o campo emocional da pessoa, libertando-a da culpa, do medo, da vergonha, emoções de baixa frequência que criam bloqueios profundos no campo quântico. Sem essa purificação interna, a cura ou manifestação não teria sustentação. É aqui que entra um princípio muitas vezes esquecido: não basta vibrar positividade. É preciso dissolver a negatividade já presente. E para isso, o autoconhecimento é indispensável. É preciso observar suas crenças mais antigas, aquelas que você herdou da infância, da cultura, da religião, dos traumas. Quantas vezes você, sem perceber, disse para si mesmo: eu não mereço isso. Isso é bom demais para mim. Nunca vou conseguir? Essas frases não são inofensivas. Elas são declarações vibracionais que se registram em seu campo. Gregg Braden destaca em seus estudos que as crenças inconscientes
moldam nossa realidade de forma ainda mais poderosa do que os desejos conscientes. Isso é comprovado por pesquisas como as do Dr. Joe Dispenza, que mostra como padrões emocionais repetitivos geram circuitos neurais automáticos. Ou seja, você pode até desejar algo novo, mas sua mente continua operando nos velhos programas, sabotando tudo. Então, como quebrar esse ciclo? A primeira resposta é presença plena. Você precisa aprender a observar seus pensamentos e emoções, sem se identificar com eles. Quando surge uma emoção negativa, você não a reprime, você a acolhe. Você a examina como quem olha um visitante indesejado, sem julgá-lo, apenas reconhecendo. Você está aqui, mas você não me define. Segunda resposta é o perdão vibracional. Não apenas o ato de perdoar alguém racionalmente, mas de liberar energeticamente a carga que essa pessoa ou situação deixou em você. O perdão não é um presente para o outro, é uma libertação para você. Quando Jesus falava sobre perdoar 70 vezes 7, ele não estava propondo um número literal, mas um processo constante de purificação do campo emocional. Só perdoando você eleva sua frequência e abre espaço para a manifestação acontecer. E o terceiro passo é a ressignificação. Você começa a olhar para suas dores e traumas como parte da sua preparação vibracional. Nada aconteceu à toa. Tudo foi moldando sua frequência, ensinando lições, abrindo sua consciência. A partir desse novo olhar, você começa a agradecer até mesmo pelas feridas, porque entende que elas abriram espaço para a luz entrar. Agora, com o campo limpo e o coração alinhado, você pode elevar sua vibração com práticas diárias que consolidam esse novo estado. Entre as mais poderosas estão a gratidão antecipada. Agradecer como se já tivesse recebido o que deseja. Isso altera imediatamente sua frequência. A visualização multissensorial. Imaginar com todos os sentidos, como se estivesse vivendo aquilo agora. O silêncio vibracional. Momentos de meditação onde você se funde com o todo, sem expectativa, apenas presença. A palavra sagrada. Escolher mantras, frases ou afirmações que reprogramam seu subconsciente com mensagens de poder, amor e abundância. E aqui está um detalhe poderoso. Não é necessário que o mundo externo mude para que sua vibração mude. Na verdade, é o contrário. Quando você muda por dentro, o universo começa a responder com sincronicidades, encontros, oportunidades, ideias, porque agora você se tornou o ímã compatível com a realidade que deseja viver. Gregg Braden explica, isso usando uma analogia com o código da realidade. Assim como um programa de computador depende de uma linguagem específica para funcionar, a realidade responde à linguagem do coração e da emoção. Se você muda esse código interno, todo o sistema ao seu redor se reorganiza. Essa é a grande travessia. Sair do estado de vítima, onde tudo acontece com você, para o estado de co-criador, onde tudo acontece através de você. Isso não significa que você terá controle total sobre tudo, mas significa que você estará em aliança com as forças invisíveis da criação. E essa aliança te dará clareza para perceber sinais, sabedoria para tomar decisões e força para agir no tempo certo. Neste ponto do caminho, você já não manifesta apenas para ter, você manifesta para ser, para expandir quem você é. E isso muda tudo, porque agora sua manifestação é uma extensão do seu estado de consciência. Ela não é mais uma resposta ao medo, mas um reflexo do amor. E o amor, quando é a base da criação, gera frutos que sustentam não só você, mas todos à sua volta. Chegamos ao ponto em que todos os fios se entrelaçam. A manifestação não é mais um segredo oculto, nem um mistério metafísico separado de nossa realidade. É uma extensão natural do que somos quando despertamos para nossa verdadeira identidade espiritual. E isso, acima de tudo, é o que Jesus ensinou, não com dogmas, mas com demonstrações vivas. Seu evangelho era um manual codificado de como alinhar coração, mente e espírito com o campo criativo do universo. A manifestação, verdadeira como Gregg Braden ressalta, não é sobre atrair coisas,
mas sobre revelar estados de consciência através da realidade física. Aquilo que você busca manifestar, seja saúde, amor, propósito, abundância, não está fora de você. Está dentro, esperando pela frequência certa para emergir. Você não força, você permite. Você não implora, você encarna. Vamos, então, sintetizar os 5 pilares práticos desse ensinamento perdido, agora redescoberto com os olhos da ciência e da consciência. Pilar número 1. Clareza emocional e intenção coerente. Antes de pedir, sinta. Antes de projetar, esteja em paz. A clareza vem da coerência entre mente e coração. Quando sua emoção confirma sua intenção, o campo quântico responde como um espelho. Jesus não dizia apenas, pede e receberás, mas também, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos 11:24. Essa frase é uma fórmula exata. Desejar, sentir como se já tivesse e agir com confiança. Pilar número 2. Emoção é o idioma da criação. Você não manifesta com palavras, mas com frequência. A vibração da emoção é o canal de comunicação, com o campo unificado. Quanto mais elevada e sincera for essa emoção, gratidão, amor, confiança, mais direto será o impacto. A emoção é o que molda a onda no campo quântico e colapsa a realidade. E isso não é apenas místico. O Instituto HeartMath comprovou que o coração humano gera um campo eletromagnético muito mais potente que o cérebro e que emoções coerentes reorganizam esse campo. Pilar número 3. Presença antes de tudo. Você não manifesta vivendo no passado ou projetando um futuro ansioso. A criação real só acontece no agora. A presença é o ponto de acesso ao campo de infinitas possibilidades. É onde tudo está em potencial. Quando você está presente, sem julgamento, você se torna transparente à luz divina e a manifestação flui sem resistência. Pilar número 4. Purificação dos bloqueios. Não há criação sem liberação. Antes de construir, é preciso limpar o terreno. As dores não digeridas, as crenças limitantes, as culpas antigas. Tudo isso cria interferência vibracional. Pratique o perdão como hábito. Traga à luz o que estava escondido. Transforme ressentimentos em aprendizados. Jesus lavava os pés dos discípulos como símbolo de humildade e purificação. A lição é clara. Antes de subir, esvazie-se. Pilar número 5. Ação inspirada. Por fim, manifeste caminhando. Esperar que o universo entregue tudo sem sua participação ativa é ilusão. A manifestação não é passiva, ela exige presença e movimento. Quando a visão interna está clara, o próximo passo se revela. E quando você dá esse passo com fé, o caminho se constrói sob seus pés. Lembre-se, os milagres que Jesus realizava sempre envolviam a resposta da pessoa. Ela tinha que levantar, tocar, buscar, dizer sim. A criação é uma dança entre você e o divino. Esses 5 pilares não são conceitos para serem entendidos apenas com a mente. São vivências, são caminhos. Você precisa aplicá-los com constância até que eles se tornem sua nova natureza. Não é algo para se conquistar em um único dia, mas é algo que começa agora, no momento em que você decide viver a partir da verdade e não mais do medo. E aqui chegamos à chave final. A manifestação não é um destino, é um processo contínuo de autorrevelação. A cada novo desejo, você se expande. A cada nova criação, você descobre um aspecto mais profundo de si. O verdadeiro milagre não é o que você atrai, é quem você se torna no processo de atrair. Por isso, o evangelho perdido não está perdido de verdade. Ele está em você, esperando ser lembrado. Ele vive no silêncio do seu coração, na beleza dos seus sonhos, na fé que você cultiva mesmo quando o mundo parece escuro. Esse evangelho não depende de religião, nem de autoridade externa. Ele é o seu próprio ser, vibrando em sintonia com a fonte que tudo criou. Jesus não veio para ser adorado, veio para ser compreendido. E Gregg Braden nos ajuda a enxergar isso com os olhos da física, da espiritualidade
e da sabedoria ancestral. O que ele revela não é uma teoria, é um chamado. Um chamado para que você se lembre de quem você é, um coautor do universo. Então, respire fundo agora. Feche os olhos por um instante. Sinta. Sinta a presença silenciosa que habita atrás dos pensamentos. Essa presença é sua essência, e ela já sabe o caminho. Ouça-a, confie nela. Manifeste não por carência, mas por plenitude. Crie não por desespero, mas por amor. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, não como quem apenas assiste, mas como quem se conecta. Aqui, cada vídeo é uma ponte, e cada história compartilhada fortalece esse elo invisível entre almas despertas. E agora eu quero te ouvir. O que você mais aprendeu com esse ensinamento? Você já viveu algo que pareceu uma manifestação direta? Compartilhe sua história nos comentários. Não tenha medo de se abrir. Sua experiência pode ser a centelha que acende outra jornada. Este espaço é seu, e juntos somos uma comunidade que lembra, desperta e manifesta. Com amor, com verdade e com propósito. Até o próximo vídeo.